Olá, seja bem-vindo ao Nossa Política, um programa de entrevista que nasce da parceria do curso de Jornalismo e Relações Internacionais da SPM São Paulo. Eu sou o Fábio Andrade, professor do curso de Relações Internacionais. Eu sou Rafaela Ferreira, aluna de Relações Internacionais. No programa de hoje, temos a presença também de Karina Lopes e Eduardo Viel. O tema desse episódio são as eleições de 2002 e 2006. A ideia é entender qual é o contexto político, econômico e social desse momento da história. O candidato vencedor dessas eleições foi Lula, nordestino, ex-metalúrgico e presidente de sindicato. Ele surge do movimento operário em 1979. Para nos ajudar a entender mais sobre esse período político de nossa história, convidamos ele, que é doutor em Ciências Políticas pela Universidade de São Paulo, foi pesquisador visitante na Columbia University e atualmente é professor na SPM São Paulo, Marcelo Fragano Baiardi. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado pelo convite. Pode rodar a vinheta. Marcelo, bom te receber aqui. Seguinte, vamos começar. O Lula ele vinha desde 89 concorrendo, né? Concorreu em 89, concorreu em 94, concorreu em 98 para finalmente ganhar em 2002 com mais de 60% dos votos, né? Como é que a gente consegue explicar os determinantes sociais e econômicos que levaram o Lula finalmente à vitória? Bom, acho que em primeiro lugar é importante ter visto o contexto mais amplo, né? Eu acho que o Fernando Henrique Cardoso ele cumpre uma agenda que ele combina com o eleitorado de 94 e 98, uma agenda de cunho mais liberal, de reformas do Estado, e que era fundamental, especialmente de debelar a inflação que era enorme no Brasil, né? Então eu acho que essa agenda de reforma do Estado, de modernização, que se reflete tanto no plano real, como nas privatizações, na lei de responsabilidade fiscal, que foi muito importante não só para o governo federal, como para os estados e municípios organizarem suas contas, na criação das agências reguladoras. Eu acho que esse conjunto de medidas foi a agenda do Fernando Henrique Cardoso, que ele conseguiu implementar, acho que de forma bem sucedida. Só que essa agenda ela se esgota nesse período e acho que tem uma demanda da sociedade por outras medidas de cunho social. Então, de geração de emprego, de combate à desigualdade, de combate à pobreza. Então, eu acho que assim, o Fernando Henrique Cardoso ele consegue cumprir parte da agenda que foi combinada lá na Constituição de 88, mas essa parte social ficou a desejar. E aí eu acho que esse é o contexto que permite que o Lula apareça com tanta força em 2002, lembrando que ele perdeu no primeiro turno nas eleições de 94 e 98. E acho que, por fim, eu acho que para explicar também essa vitória do Lula em 2002, teve um movimento aí não conjuntural, mas um movimento não tão estrutural, mas um movimento mais conjuntural, que foi a própria abertura do PT para o centro e para a direita. Então, né, ele convida o empresário José de Alencar para ser seu vice, e é a primeira vez que ele faz esse movimento desde que ele começa a concorrer em 89. Se você olhar os candidatos a vice dele, são sempre de partidos mais à esquerda. Então ele faz esse movimento sinalizando para o mercado, para as classes médias, que seria um governo mais moderado, ao contrário do que vinha acontecendo nas eleições anteriores. Então isso eu acho que também foi decisivo para a vitória dele em 2002. Marcelo, a minha pergunta era voltada a isso mesmo, né? Que foi a primeira vez que ele se alinha a um político de direita. E como que isso foi visto pelos eleitores? E também quais foram os principais desafios para aceitarem essa chapa? Olha, acho que o eleitorado cativo ali do PT, do Lula, viu com muita desconfiança, não gostou nada de ver um empresário de Minas Gerais, filiado ao PL, que é um partido de direita ou de centro-direita, na mesma chapa do presidente Lula. Então isso, de alguma forma, foi uma ruptura com o programa que o PT defendia desde sempre, com as estratégias que o partido defendia desde sempre, com os próprios discursos do Lula ao longo da história. Então foi muito difícil. Ao mesmo tempo, eu acho que pouco a pouco o eleitorado do PT teve que aceitar que ou se fazia isso ou ia morrer na praia, como tinha acontecido nas outras eleições, né? Então, acho que essa costura foi fundamental para a eleição do Lula em 2002, né? E pouco a pouco, acho que o eleitorado foi aceitando e isso foi muito benéfico, como eu estava falando antes,
isso conseguiu ter uma aceitação maior do mercado, da elite empresarial, econômica brasileira e de setores da classe média, né? Tanto que ele teve uma votação expressiva, depois aumentou ainda mais, de forma relevante no segundo turno, a sua votação, então acho que teve resultado positivo. E qual foi a percepção internacional que o mundo teve sobre o Brasil depois da eleição do Lula? De que forma o ex-presidente conseguiu destacar o Brasil nesse cenário? Bom, eu acho que tinha muita desconfiança, tanto internamente, né, no Brasil, quanto externamente com a eleição do ex-presidente Lula. Tanto que se olhar os indicadores econômicos internos, todos dispararam na época, né? Risco Brasil, inflação, taxa de juros, câmbio, tudo disparou e a desconfiança externa era grande também, né? Mas eu acho que o Lula já teve uma inteligência naquele período, ainda durante as eleições, de abrir pontos com o mundo. Então, já teve vários operadores da campanha dele lá, Luiz Mercadante, José Dirceu, o próprio Antônio Palocci, que depois, né, vieram ser ou lideranças importantes no Congresso ou ministros do presidente Lula, já vinham fazendo interlocuções, mediações importantes, como, por exemplo, na Embaixada Norte-Americana aqui no país. Então, eu acho que já houve um processo de redução das desconfianças durante as eleições. E quando ele é eleito, eu acho que tudo acaba ficando um pouco mais calmo. Ele já tinha também, até complementando a questão anterior, já tinha sinalizado para a população, além da escolha do vice, na carta ao povo brasileiro também, que ele se comprometeria com o tripé macroeconômico que vinha do governo anterior. Então, acho que quando ele chega, já tem um cenário mais estável, uma desconfiança mais reduzida. E aí tem, acho que uma coisa, aí em relação ao cenário externo, além do Itamaraty, né, que é enfim, a nossa diplomacia é reconhecida internacionalmente, teria super condições de apoiar o presidente eleito na redução de desconfianças, eu acho que também o Lula, assim como o Fernando Henrique Cardoso, ele tinha muito forte a questão da diplomacia presidencial, né? Então, ele mesmo fazia questão de fazer costuras internacionais muito relevantes. Então, ele, além de participar do Fórum Social Mundial, foi logo no primeiro ano ali, nos primeiros meses de governo, participar do Fórum Econômico Mundial, que reúne toda a elite econômica e financeira internacional, para falar quais eram os planos dele, para reduzir incertezas, e começou a fazer muitas propostas, a exercer um protagonismo muito grande, como, por exemplo, propondo uma taxação internacional para arrecadar recursos para o combate à fome. Então, eu acho que assim, seja com coisas que ele já veio fazendo durante a campanha, seja quando ele assume o poder e por meio da diplomacia presidencial muito ativa dele, acho que ele conseguiu tanto reduzir essas incertezas, quanto projetar uma imagem muito ativa e altiva, como se dizia à época, do país no exterior. Marcelo, o Risco Brasil, que é o índice que impacta nos investimentos feitos no nosso país, ele aumentou no ano de 2002 por conta das incertezas caso Lula fosse eleito. O que se pautava essas incertezas? No que se pautavam? Olha, eu acho que havia uma desconfiança muito grande em relação ao que seria o PT no governo. Importante lembrar, né, que o PT nunca tinha estado no governo federal, já tinha conquistado alguns municípios importantes, como a Prefeitura de São Paulo, já tinha conquistado alguns estados também, mas nunca tinha exercido o poder no governo federal. Então, era um partido que vinha, nasce no movimento operário, como vocês colocaram, né, o Lula é um ex-metalúrgico, liderou as greves aqui no ABC no fim da década de 70, começo de 80. Então, assim, e tinha um programa muito radical no final da década de 80, quando o Lula se candidata pela primeira vez em 89. Então, assim, tinha esse histórico de propostas mais radicais, de, por exemplo, fazer auditoria da dívida externa, por exemplo. Então, tinha esse histórico, tinha uma desconfiança em relação a como seria o PT no governo federal. Então, acho que tudo isso alimentou uma desconfiança muito grande. E aí fez disparar vários indicadores, né? Você menciona o Risco Brasil, mas como eu falei antes também, taxa de juros, inflação, câmbio, tudo foi piorando fortemente ao longo de 2002, atingindo o ápice no fim do ano. Mas eu acho que aos poucos, como eu falei também, né, com a escolha do vice-presidente mais moderado, vindo do setor empresarial, com a carta aos brasileiros que ele também lançou durante as eleições para tranquilizar o mercado, acho que com tudo isso ele foi conseguindo aí, contornar essas desconfianças para quando ele foi eleito. Obrigado. Legal. E falando, já olhando para 2006, que é a campanha reeleição, acho que tem um fato marcante. Final do primeiro mandato Lula, vai caminhando lá para 2005, começam a entrar
aquilo que se convencionou chamar de denúncias do mensalão. E quer queira, quer não, tem uma percepção, isso desperta uma certa percepção na sociedade. Para além dessa percepção, como é que foram os impactos eleitorais do mensalão? Interessante, porque ali realmente, como você coloca, marca o início até dessa associação entre o PT e escândalos de corrupção. Foi o primeiro escândalo de magnitude maior e foi um dos elementos... Bom, 2005 inteiro foi dominado por esse debate e durante a campanha eleitoral também isso aparece com muita força. Mas olhando em retrospectiva, eu acho que os impactos eleitorais não foram tão grandes quanto a gente esperaria à época. Acho que por causa até do desempenho econômico, da melhoria das condições de vida da sociedade de maneira geral, eu acho que isso acaba tendo um efeito, o efeito dos escândalos de corrupção acaba tendo um efeito menor do que a gente imaginaria. Tanto que assim, o Lula foi eleito, teve uma votação expressiva, aliás, 2006 foi a maior votação percentual que um candidato já teve em primeiro turno no Brasil, né? Maior até do que o Lula teve agora em 2022, no momento que ele quase foi eleito no primeiro turno, ali ele foi ainda, acho que ele teve 48,6% dos votos, então você vê que não atingiu o governo, mas primeiro ao longo do tempo, ele foi demitindo alguns ministros, se afastando dos escândalos, então não teve não afetou eleitoralmente tanto ele, e mesmo o PT, que foi o partido mais votado para o Legislativo de maneira geral, em termos de votação em números absolutos, apesar que ele caiu em termos da bancada, né? O PT tinha eleito em 2002 a maior bancada de deputados federais, em 2006 foi a segunda maior, perdeu para o PMDB à época, mas teve uma votação super expressiva, continuou como o segundo maior partido, o Lula foi reeleito, aumentou o número de governadores eleitos do PT também. Então, assim, de maneira geral, acho que não teve um efeito eleitoral tão forte quanto a gente imaginava. Marcelo, segundo Lula, um dos principais feitos do governo dele foi a diminuição das desigualdades sociais. Quais foram as políticas públicas que contribuíram para isso? Tem desde questões mais de decisões de políticas econômicas sociais, como, por exemplo, o aumento do salário mínimo constante. Isso aumentou o poder de compra da população, que reverberou em crescimento econômico, né, que é um debate que está colocado até nas eleições de 2022 também, né, essa questão de desatrelar o salário mínimo do crescimento econômico, da inflação. Isso é um ponto muito importante, mas eu acho que o principal programa social que ganhou destaque, diria, internacional até, foi o programa Bolsa Família, né, que era um programa de transferência de renda, com condicionantes, né? Seja, você tinha que garantir o teu filho na educação e na saúde, os condicionantes. Tinha que garantir a matrícula dos filhos na escola, tinha que fazer acompanhamento de saúde, pré-natal, vacina. Então, não é só de transferência de renda, tinha esses condicionantes que garantiam uma melhoria também na educação e na saúde. E esse programa retirou dezenas de milhares de pessoas da pobreza e, junto com o salário mínimo, contribuiu para o aumento, para a expansão da classe média brasileira. Então, eu diria que esse foi o principal programa, reconhecido internacionalmente pela ONU, Banco Mundial, outros governos estrangeiros adotaram também. E além desse, eu destacaria também que teve vários outros que as pessoas mencionam menos, mas que também compuseram um rol de programas sociais que foi fazendo criando um colchão de proteção social para a população. Então, você teve o Luz para Todos, que garantia energia elétrica para populações que não tinham acesso à energia elétrica ainda em pleno século XXI. Mais para o final do governo teve Minha Casa Minha Vida, que garantiu habitação para a população. Teve o ProUni na educação, que trocava a dívida das empresas por bolsa em universidades privadas. Então, acho que esses foram alguns dos principais programas nesse período. Agora, fazendo um salto já para as eleições de 2006, qual era o cenário do primeiro turno? Quem eram os candidatos? Quais eram as dificuldades que existiam nesse período? Acho que o Lula foi candidato à reeleição e tinha um governo bem avaliado, então ele era o favorito. E o governador de São Paulo, à época, o Geraldo Alckmin, hoje vice na chapa do Lula na eleição de 2022, foi o governador aqui de São Paulo foi o principal candidato na disputa contra a reeleição do Lula, né? Então, basicamente reproduziu a dobradinha que já vinha acontecendo, PT versus PSDB. Correndo por fora aí tinha também o Cristóvão Buarque, que havia sido ministro do Lula, e a Heloísa Helena também pelo PSOL. Marcelo, nas eleições de 2006, o Lula concorreu com o Alckmin no segundo turno. O Lula apresentou um salto do primeiro turno em votos para o segundo turno. No primeiro turno ele teve 48% e no segundo 60%. E o Alckmin deu uma caída com 41% no primeiro turno e 39% no segundo.
Como explicar essa mudança? Olha, é difícil, viu? Porque a gente nunca viu historicamente um candidato que consegue ter um desempenho pior no segundo turno. Isso é muito difícil de acontecer. Depois até veio acontecer em eleições de nível subnacional, assim, mas não se repetiu. Não tinha acontecido nem antes nem depois um episódio como esse. O que alguns analistas dizem, especialistas assim, em eleições, em votos mesmo, é que assim, teve alguns elementos que dominaram o debate eleitoral no primeiro turno. Então, por exemplo, teve um escândalo também, além de corrupção, teve um escândalo do dossiê que o PT supostamente tinha contratado para prejudicar a campanha do PSDB, do candidato Geraldo Alckmin. Também o fato do Lula não ter participado dos debates ali durante a campanha. Alguns analistas acreditam que esses elementos podem ter feito alguns eleitores migrarem do Lula antes do primeiro, no final do primeiro turno, migrar para o Alckmin, como um protesto ali pontual ao candidato Lula. E aí depois esses eleitores teriam, depois que esses temas se afastaram no tempo, eles voltaram para o Lula. Então essa é uma das explicações possíveis, mas é muito difícil de entender de fato o que aconteceu nesse episódio. Marcelo, apesar de o impacto do mensalão não ter sido tão sentido em 2006, criou-se ali, de certa forma, uma imagem, uma possível associação, tanto do Lula quanto do PT em termos de corrupção. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, o fato é que ele termina com popularidade na casa de 80%. Como é que a gente consegue explicar esse fenômeno? Eu acho que é porque a vida da população melhorou de forma sustentada ao longo dos 8 anos de governo dele, e de forma generalizada na sociedade, né? Então, assim, com esses programas sociais, então teve esse número grande de programas sociais, bem desenhados, assim, criativos, inovadores, assim, que foram muito bem sucedidos. Então, ajudaram a tirar parte grande da população da pobreza, reduzir a miséria, colocar inúmeras pessoas na classe média. Então, teve uma expansão considerável da classe média brasileira. E, ao mesmo tempo, os mais ricos também cresceram, viram um crescimento sustentado aí dos seus negócios ao longo do tempo. Então, assim, todo mundo ganhou nesse período e os mais pobres ganharam mais. Então, contribuiu para reduzir a desigualdade. Então, eu diria assim, essa melhoria de vida generalizada fez o presidente Lula acabar o mandato dele com quase 90% de aprovação, a despeito dos escândalos de corrupção, né? Então, eu acho que isso é o que explica principalmente esse cenário no fim dos anos 2000, a ponto dele ter conseguido eleger a sucessora dele, que era uma desconhecida até então no mundo político, né? E até 2005, o Brasil devia 30 bilhões para o FMI, e depois de zerar essa dívida, a gente chegou a emprestar 10 bilhões para o FMI. Ao que se deve isso? Olha, o Brasil teve bons indicadores econômicos nesse período do governo, dos 2 mandatos do ex-presidente Lula. Então, a gente conseguiu, seja pelo cenário externo, que era muito favorável, né, um crescimento da China, uma demanda por commodities muito grande, isso favoreceu o crescimento do país, seja por uma gestão bem-sucedida macroeconômica, o Brasil conseguiu fazer um superávit primário ao longo do tempo muito sustentado. Então, a gente conseguiu reduzir a dívida interna, conseguiu reduzir a dívida externa, e aí sobrou dinheiro, e aí a gente conseguiu também, com o incremento do comércio internacional também, a gente começou a fazer crescer de forma sustentada as nossas reservas internacionais, e aí nesse cenário o Brasil conseguiu ter recursos para pagar a sua dívida junto ao FMI e também começar a se tornar um credor junto com outros países dos BRICS, né? E o Brasil veio a repetir isso mais adiante também. Então, acho que esse cenário econômico favorável que se desenhou ao longo do tempo no país possibilitou o Brasil fazer essa mudança. Marcelo, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Queria te agradecer muito pela participação e ter aceito o convite para conversar conosco. Eu que agradeço, foi um prazer. Nós agradecemos também a equipe do Núcleo de Imagem e Som da SPM São Paulo e a oportunidade de conversar sobre um tema de interesse público. Obrigada. Muito obrigado e até o próximo episódio de Nossa Política.